Em 2014, eu era apenas um iniciante no mercado financeiro. E se eu pudesse encontrar comigo mesmo há 10 anos atrás, eu daria algumas dicas para mim mesmo. E essas dicas seriam as seguintes. Mas antes de eu te dar a primeira dica, deixa o teu like aqui nesse vídeo, porque não leva nem 2 segundos, tá? Deixa o teu like aí. A dica número 1, então, é aprenda gratuitamente. Olha só, existe muito conteúdo gratuito aqui na internet. Plataformas gratuitas, métodos gratuitos, para que você possa começar a se desenvolver. E, obviamente, começar a operar. Um erro muito comum que eu percebo, e até grave, dos iniciantes, é já começar operando em conta real, com dinheiro de verdade. Quando, na verdade, você pode começar numa conta demonstrativa, uma conta simulação, sem gastar nenhum centavo. Então não comece pagando, por exemplo, R$ 3.000 num curso que aparece aí para você. Quando você pode, na verdade, assistir conteúdos gratuitos. Como é o caso, inclusive, aqui do meu canal. Eu não sei se você sabe, mas eu opero ao vivo todos os dias. Eu tenho mais de 700 lives operando ao vivo junto com os meus alunos. Cada live tem em média de 1 hora e meia, às vezes até mais. Nessas lives, eu respondo dúvidas, o pessoal vai mandando aqui no chat. Eu dou várias dicas práticas, eu falo a respeito de mentalidade, de comportamento. Além disso, eu tenho playlists aqui no canal com vários vídeos e lives que eu fiz para poder ajudar em assuntos mais específicos. E todos os temas desses vídeos, né, dessas lives, eles foram baseados na necessidade dos meus alunos, de dentro da comunidade do Clube do Game, que é a minha comunidade de traders. Depois eu vou te falar um pouco mais a respeito dessa comunidade, tá? Para não perder o foco aqui desse vídeo agora, ok? Com o tipo de conteúdo que eu tenho aqui no canal, você vai aprender muito mais do que em vários cursos pagos por aí, até em mentoria. Sabe por quê? Porque eu fiz tudo ao vivo. E eu fui explicando o que estava acontecendo no momento em que estava acontecendo. É bem diferente, por exemplo, de um curso gravado, onde a pessoa pega um gráfico parado para poder te mostrar alguma coisa. Não tem comparação. E com o tempo, você vai entender melhor o que eu estou te falando aqui agora. Então, não comece gastando dinheiro com algo novo para você. Qualquer coisa nova, né, que você faça, independente de ser no mercado, você deve começar com o mínimo possível, sendo o mínimo risco e o menor investimento. No mundo dos negócios, por exemplo, isso é chamado de MVP, que é o mínimo valor de produto. Então, não gaste o seu dinheiro, beleza? Essa foi a primeira dica. A segunda, operacional e estratégia não são o mais importante. Gerenciamento de risco, sim, é o mais importante. A sua estratégia de gerenciamento de risco ela é muito mais importante, anos-luz, eu diria, do que a sua estratégia operacional. O que seria a estratégia operacional? Em outras palavras, saber onde comprar ou saber onde vender. Você pode ser o melhor trader do mundo, com a melhor estratégia do mundo. Mas se você não tiver gerenciamento de risco, meu amigo, você vai perder tudo que você tem. Por outro lado, a pessoa pode ser o pior trader do mundo. Ou seja, não saber direito onde entrar, onde sair, mas se ele tem um bom gerenciamento de risco, você pode ter certeza que ele vai conseguir se manter muito mais tempo no mercado e até ganhar muito mais do que outras pessoas. Isso significa que não importa se você é um trader, por exemplo, que acerta muito. Sem gerenciamento de risco, em algum momento você vai perder um monte. E você não vai conseguir se tornar um trader profissional e consistente dessa forma. Beleza? Então esse foi a segunda dica. A terceira, mantenha a calma. Paciência é o nome desse jogo. Já comentei várias vezes aqui com vocês. A paciência recompensa. Beleza? Então, para se tornar um trader profissional, você vai precisar ter paciência, meu amigo. Especialmente durante a sua jornada. Jornada do quê? De ganho? Não. Jornada de aprendizado. Jornada de evolução. Eu vou te falar a verdade, não vai ser fácil, tá? Como alguns dizem por aí. Mas se você tiver força de vontade, foco e paciência, você vai conseguir. O que mais me fez perder dinheiro, especialmente no início, né, foi a falta de paciência. Eu vou te dar um exemplo aqui, por exemplo, do que seria ter falta de paciência, tá? Vamos supor que você está olhando o gráfico. E aí você perde um ponto de entrada. E aí você acha que pode entrar um pouquinho mais à frente, atrasado. Isso vai fazer com que o seu gerenciamento de risco fique muito mais no risco. Então, espera outra oportunidade. Parece simples falando assim, né? Só que no dia a dia, você vai perceber que não é tão simples assim. Muitas vezes eu vejo, né, as pessoas fazendo muitas operações durante o dia. Por quê? Porque não sabe esperar o momento mais certo. Não tem a paciência. Só que aí depois que passa o dia, né, e as pessoas olham o gráfico montado, né, no final do pregão, elas percebem que existiram oportunidades de ouro e elas acabaram perdendo por falta de paciência. Então, controle a sua ansiedade. Evita ao máximo fazer operações que são
fora do seu gerenciamento e até muito arriscadas, porque isso é totalmente desnecessário. Esperar por um trade melhor, que esteja até mais dentro do seu modelo operacional, vai mudar completamente os seus resultados. E quando você estiver dentro de uma operação, né, num trade, mantenha calma, tá? Porque isso é fundamental. Agora o quarto ponto. Afaste-se de pessoas revoltadas. Eu não sei se você sabe, mas é totalmente comum encontrar pessoas que estão revoltadas com o mercado financeiro. Mas sabe por quê? Porque eles perderam muito dinheiro. Eles fizeram tudo errado. Ficaram, obviamente, muito frustrados. E aí acabam falando que isso é cassino, que isso é jogo. E vão compartilhar esse tipo de opinião com outras pessoas. Só que essa é a opinião delas. É a experiência negativa que eles tiveram no mercado. E se você estiver muito próximo dessas pessoas, extremamente negativas, frustradas, inevitavelmente você vai absorver a opinião que elas têm. E por consequência, você também vai se tornar mais negativo. Então, dessa forma, não parece, mas o teu inconsciente, o seu emocional vai ficar totalmente afetado. Vai ficar péssimo, vai ficar negativo. E se você está negativo, com algo que depende totalmente do seu emocional, né, o trade é muito mais emocional do que técnica, na minha opinião, como é que você vai ter sucesso no trade? Como é que você vai ter sucesso e ter consistência no mercado financeiro? Então é extremamente importante identificar rapidamente essas pessoas, né, quem são elas, e se manter afastado disso. Tá? Você tem que estar longe desse tipo de pessoa, porque elas só vão trazer negatividade para você. Só que ao mesmo tempo você fala, pô, então eu vou ficar cada vez mais sozinho. É verdade. Esse é um tipo de mercado que ele é bem solitário para algumas pessoas. Mas você precisa tentar encontrar pessoas que são positivas, que podem te ajudar, que vão te colocar numa situação mais confortável no sentido emocional, técnico, para que você possa ter mais consistência. Por isso que eu sempre comento a respeito de você encontrar uma comunidade, pessoas que possam te ajudar nesse sentido. E foi exatamente por isso que eu montei o Clube do Game, que é a minha comunidade de traders. Além de vários conteúdos que você encontra lá dentro da área de membros, que estão relacionados à parte técnica, emocional e entre outras coisas, né? Você vai encontrar as pessoas que estão passando pelo mesmo que você está passando. Ou até que já passaram pelo que você está passando agora. E vão poder te ajudar a ser mais positivo, a ter mais resultado, a continuar enxergando da forma correta o mercado financeiro. Então, para você conhecer a comunidade do Clube do Game, aqui embaixo tem um link, tá? Você pode clicar aí e ver todos os benefícios de participar do clube. Clica no primeiro link da descrição para conhecer. O último conselho que eu tenho para te dar é aprenda a ver o cenário. Mesmo fazendo operações curtas, né, no day trade, ou seja, dentro de um mesmo dia, às vezes até em alguns minutos, né, a gente faz uma operação, é muito importante que você entenda o contexto do que está acontecendo naquele mercado. Eu já comentei várias vezes com vocês que os meus resultados aumentaram demais quando eu comecei a identificar o cenário completo. E não apenas uma abertura, por exemplo. Um candle grande. Saber identificar regiões para você poder comprar, para você poder vender, ou até nem fazer nada, né? Várias vezes, inclusive operando ao vivo, eu não faço nada, é fundamental. E observando grandes players aí, né? Traders institucionais que eu acabei conhecendo no decorrer da minha jornada, eu percebi que todos eles sabem exatamente o que eles vão fazer antes do mercado abrir. Então eles fazem uma análise pré-mercado, e o que eu chamo de pré-análise, né? E eles criam cenários para todos os tipos de ocasião. Então, o que pode acontecer se o mercado abrir comprador? Eu vou fazer isso, isso e aquilo. O que pode acontecer se o mercado abrir vendedor? Eu vou fazer isso, isso e aquilo. O que eu faria se fosse tal coisa? E eles vão projetando isso, mentalmente, óbvio, né? Porque aquilo não aconteceu ainda. Mas eles meio que desenham o que vai acontecer do lado direito do gráfico, que é onde está branco. Inclusive, eu até fiz uma live falando a respeito de como é que você pode se preparar. Até falei como é que eu, né, no meu pessoal, faço no meu dia a dia. Eu vou deixar o link também dessa live aqui embaixo para você dar uma olhada. Então, saber se preparar é muito mais importante do que aprender, por exemplo, um segredo para fazer uma entrada perfeita. Cara, entrada perfeita não existe, tá? Não existe. Mas se você souber analisar os cenários, né, e se preparar antes do mercado abrir, eu tenho certeza que os seus resultados, tanto de forma operacional como no caso do emocional, vão mudar muito, beleza? Então essas aqui são algumas das dicas que eu gostaria de ter ouvido quando eu comecei lá no mercado, 10 anos atrás. Então eu espero que você que está começando agora tenha prestado bastante atenção. Eu vou te dar mais uma dica, tá? Uma dica extra, um bônus. Guarda esse vídeo nos seus preferidos, crie uma playlist aí no seu YouTube para você poder assistir de vez em quando esse vídeo e lembrar dessas dicas que são muito importantes, tá?
Não esquece de deixar teu like aí e se inscrever no canal. Ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, tá? E nenhuma live também. Se você chegou até aqui, deixa um comentário e compartilha com algum amigo, aquele amigo que você sabe que está na busca para poder ser um trader profissional e consistente. A gente se vê no próximo vídeo.